Oi, tudo bem? Vamos para o próximo tema da lição da Escola Sabatina. Algumas pessoas acreditam que no Antigo Testamento a salvação era através das obras da lei e no Novo Testamento a salvação passou a ser através da fé em Jesus. Na verdade, este é um grande engano, porque nunca ninguém foi salvo pelas obras da lei. A salvação sempre foi pela fé, inclusive na época do Antigo Testamento. E é justamente sobre isto que veremos agora. Na carta aos Gálatas, quando Paulo procura argumentar a respeito da salvação pela fé, ele usa em seus argumentos textos do Antigo Testamento. Você percebe? Salvação pela fé em textos do Antigo Testamento. Paulo usa como base para a sua ilustração a história de Abraão, que é considerado o pai da fé. E a história de Abraão está no Antigo Testamento. E Paulo mostra que Abraão foi justificado pela fé. Existe também uma galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Nesta galeria estão histórias de homens e mulheres que venceram pela fé. E todas estas histórias de Hebreus 11 estão no Antigo Testamento, ou seja, do Gênesis ao Apocalipse, sempre a salvação foi pela fé. No Antigo Testamento, as pessoas olhavam para um Salvador que viria no futuro. Agora nós olhamos para um Salvador que já veio no passado, mas sempre olhamos para o Salvador, Jesus, o Messias, o Cristo de Deus. Em Gálatas capítulo 3, Paulo apresenta uma série de argumentos progressivos para mostrar a justificação pela fé no Antigo Testamento. Para aqueles que escolheram o caminho da justificação pela lei, Paulo mostra que é necessário praticar toda a lei e não apenas uma parte dela. Ele diz: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É exatamente como argumenta o apóstolo Tiago. Se guardamos toda a lei, mas tropeçamos em um só ponto, nos tornamos culpados de todos. É necessário guardar toda a lei. Nesse sentido, todos nós estamos amaldiçoados, porque todos nós somos transgressores da lei de Deus. E o problema não está na lei. A lei é perfeita. O problema está em nós, porque nós somos imperfeitos. Paulo trata desse mesmo assunto na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, quando ele mostra o drama entre o seu desejo de obedecer à lei e o pecado que habita nele. Quando Paulo fala a respeito da lei, ele diz que a lei é santa, justa e boa. Mas nós somos pecadores, injustos e maus. A lei é espiritual, nós somos carnais. O problema não está na lei, porque ela é um reflexo da imagem de Deus. O problema está em nós, porque nós não refletimos mais a imagem de Deus. Para percebermos o poder do pecado, basta olharmos para a nossa própria história. Quando nós nos contemplamos no espelho da lei de Deus, percebemos a perfeição da lei de Deus, que reflete o seu caráter, e a imperfeição do nosso próprio caráter. Só que Paulo apresenta um segundo ponto. Embora todos nós sejamos amaldiçoados por causa da transgressão à lei de Deus, nós temos Jesus que recebeu a maldição da lei em nosso lugar. Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Paulo utiliza em seu argumento o texto de Deuteronômio capítulo 21, versos 22 e 23. Se observarmos esse texto de Deuteronômio, perceberemos que aquele que tinha o seu corpo colocado no madeiro era alguém que já era maldito, alguém que cometeu pecado e pelo pecado foi condenado à morte e por isso teve o seu corpo colocado no madeiro, numa árvore, em um tronco. Assim, Paulo mostra que quando Jesus foi colocado no madeiro, na verdade Jesus estava recebendo a maldição do pecado, recebendo a nossa maldição, porque nós somos pecadores, mas Jesus era inocente, embora tenha sido tratado como um criminoso. Assim, Paulo coloca diante dos Gálatas a escolha que eles precisam fazer. Qual é para eles a sua fonte de vida? Paulo usa justamente textos do Antigo Testamento que falam sobre vida, um texto de Levíticos e outro texto de Abacuque. E a escolha que Paulo coloca diante dos Gálatas é: onde é a sua fonte de vida? Na sua capacidade de obedecer toda a lei ou na sua fé em Jesus, aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz? A mesma escolha é colocada hoje diante de nós também. Confiaremos naquilo que nós podemos fazer ou confiaremos naquilo que Jesus fez por nós?
Jesus foi amaldiçoado para que nós possamos ser abençoados. Jesus foi condenado para que nós possamos ser salvos. Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida que é dele. Por isso, ele é o caminho, a verdade